Meu filho, seu dia está chegando. Esta foi uma das frases que o Padre Pio teve que dizer para um filho espiritual dele. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Hoje nós vamos ler uma história linda, muito bonita, realmente, apesar de ter um lado triste, mas tem um lado também poderoso de espiritualidade, uma coisa impressionante. E eu gostaria muito que vocês, antes de nós começarmos essa história, vocês ligassem para o 0800 006 1223 e pedissem a foto que nós estamos distribuindo do Padre Pio. Olha, nós não estamos distribuindo a foto para você ter a foto, não, do Padre Pio, apenas para isso. Ela é grátis, é tudo grátis, porque ela já está bem. Nós estamos distribuindo que é para nós semearmos o Padre Pio no Brasil inteiro. É esse o nosso objetivo. A gente só quer usar a sua casa para colocar o Padre Pio. Depois o Padre Pio faz o resto, ele cuida da sua família, ele cuida do seu lar, né? Mas o importante é nós colocarmos esse olhar do Padre Pio em toda parte do Brasil, em toda parte, né? Então, vamos deixar de ficar indecisos e pedir, porque está acabando. Está acabando. E quando eu digo que está acabando, vocês sabem que eu não minto nessa matéria. Bom, eu vou ler então o livro. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, saiba que tem muitos vídeos, tem 800 vídeos, algo assim, sobre o Padre Pio para você assistir e conhecer tudo sobre a vida dele. É uma coisa... Tudo não, porque nós mesmos não conhecemos tudo e todos os dias a gente conhece alguma coisa que a gente não sabia. Mas aí você deve inscrever-se no canal, no botão inscreva-se, depois acionar o sininho e depois, quando você aciona o sininho, aparece lá, inclusive, personalizado, o sininho, não sei o quê. Procure o sininho que te avisa quando tem vídeo novo. Esse que é importante. Bom, e quando você fizer isso, seu nome, seus pedidos, suas intenções serão incluídos na missa da próxima quinta-feira. Não interessa quando você assistir, da próxima quinta-feira, tá bom? E as pessoas com quem você compartilhar este vídeo ou outro também serão inscritas nas suas intenções à missa. De modo que, isso dito, vamos partir para a nossa história. É tirado do livro do Padre Alessio Parente, Padre Pio e as Almas do Purgatório. A seguinte história foi recontada pelo Dr. Giorgio Festa, um dos colaboradores do Padre Pio na construção da Casa do Alívio do Sofrimento, hospital de renome. Esse Dr. Giorgio Festa foi, talvez, se eu não me engano, foi dos primeiros que foi mandado pelo Santo Ofício para averiguar se o Padre Pio não era um charlatão, etc. Ele se converteu quando ele viu as chagas do Padre Pio, dos pés, o ferimento ao lado que o Padre Pio carregava, né? E hoje nós temos outra coisa, outro milagre do Padre Pio para nós acreditarmos no Padre Pio, é o corpo incorrupto do Padre Pio. Quem vai lá diz, não é possível, aqui só deve ter uma santidade do outro mundo, porque o Padre Pio parece estar dormindo na sua urna de cristal e que a qualquer momento ele vai abrir os olhos e nos abençoar, né? Maravilhoso. Bom, enfim, o Dr. Jorge Festa transformou-se num grande amigo do Padre Pio. O Dr. Festa era também filho espiritual do Padre Pio. E ele nos diz o seguinte, ele conta, um distinto jovem vivia em San Martino, em Pensilis, província de Campobasso. Seu nome era Giuseppe Tozzi, conhecido como Pepino, um moço muito virtuoso. Quando tinha 24 anos, o pobre jovem foi surpreendido por uma terrível doença, um sarcoma, doença que a medicina ainda não foi capaz de vencer, por isso era mortal.
Não sei se ainda hoje é assim, né? O sarcoma tinha se estendido por toda a massa encefálica, ou seja, pelo cérebro todo. Que tremendo. O diagnóstico da doença incurável já tinha sido dado pelos doutores do povoado e o paciente também foi examinado por distintos médicos em Roma. Um deles, Dr. Boni, ou Boni, deve ser, né? Radiologista da nossa universidade, quis submetê-lo a radiações, com esperança de eliminar o tumor, mas tudo foi em vão. Um tumor que está ocupando a cabeça inteira, imagina, a massa cefálica. Um dia, o bom Padre Pio aconselhou seus pais a trazê-lo para vê-lo, quer dizer, possivelmente para que também pudesse dar um diagnóstico ao triste caso. Perdão, eu li mal. Um dia o Padre Pio aconselhou os pais a trazê-lo para ver-me. Quem está falando isso aqui é o Dr. Festa, né? Possivelmente para que também pudesse dar um diagnóstico ao triste caso. Olha como o Padre Pio confiava no Dr. Festa. Não escondi o fato de vê-lo passando por essa terrível doença. Senti uma profunda tristeza. Quando o examinei, já sofrera durante mais de um ano e havia perdido a vista em ambos os olhos há algum tempo, devido à pressão violenta que o tumor exercia na parte anterior ao nervo óptico. Coisa terrível, né? Ao mesmo tempo, o posterior estava tão desenvolvido que penetrou na parte occipital dos ossos do crânio. Quer dizer, estava totalmente, a cabeça dele era um tumor, né? Estava coberto pela pele normal e era visível, com formato maior do que um ovo de pata. Ovo de pata, você sabe que é maior que o ovo da galinha, né? O sofrimento local e geral causado pela tão grave doença foi, sem dúvida, agudíssimo. O jovem encontrou consolo perto do humilde frade de Gargano, Padre Pio, né? Embora não pudesse vê-lo porque estava privado da vista. Que coisa, né? Mas a intuição expressava sua grande bondade. Assim, viajou de São Martino, em Pensilis, até São Giovanni Rotondo, na companhia de seus pais, e essas viagens foram frequentes. Uma jornada de aproximadamente uns 100 quilômetros permanecia por tanto tempo fosse possível para poder refrescar seu espírito na fonte pura do amor que vinha desse lugar. Quer dizer, era uma jornada longa naquela época, 100 quilômetros, com meios de transportes horríveis, né? Mas era o único lugar que ele podia refrescar-se ao lado do Padre Pio, quer dizer, na fonte de puro amor que o Padre Pio, que saía do Padre, emanava do Padre Pio. Então sua alma, consolada e acompanhada sempre por seus pais, que nunca o deixaram na dolorosa subida ao Calvário, sempre voltava para casa com os seus entes queridos, nutrindo-se com orações, dores e visões celestiais. Olha só que mistério. O que será que Deus dava para ele? Visões celestiais. Hein? Puxa vida. Pepino tinha aprendido a rezar o rosário, uma oração tão querida da Santíssima Virgem, Mãe do Divino Redentor. Se a gente soubesse como o rosário é querido por Nossa Senhora, a gente não deixaria de rezar. Nossa Senhora disse enfático, nas 6 aparições ela mandou que se rezasse o terço. Ela nem mandou rezar o rosário, que são 3 terços. Né? Mas é tão simples rezar um terço, meu Deus do céu. E que consolos traz. Bom, toda noite chamava a família em volta dele, em seu quartinho, para que pudessem dizê-lo em voz alta, o Santo Rosário. Padre Pio era um excelente sacerdote, mas também profundamente humano. Nunca perdeu a esperança de sua recuperação. Quer dizer, o Padre Pio tinha uma visão sobrenatural do que estava acontecendo, mas ele era humano, né? E ele gostava muito do rapaz, o rapaz era muito virtuoso, então ele nunca perdeu a esperança de uma recuperação.
E vejam que coisa incrível, né? Ele diz assim: ao contrário, em certos momentos, seus pais me disseram, alegrou poderosamente ao jovem para que tivesse esperança. Mesmo assim, vocês vão ver o que aconteceu. O Padre Pio animava, tinha esperança, era o lado humano, não que ele tivesse um lado divino, como o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Padre Pio era um ser humano. Ele tinha que ter essa esperança. Cada ser humano, embora tenha chegado ao topo de sua vida, sente-se fortemente atado à carne que está unida aos seus ossos miseráveis. Muito mais deve sentir o desejo de viver o coração jovem que apenas iniciou a explorar a vida, quem apenas começou a apreciar sua fragrância e em cuja vida, precisamente, começam a brotar as mais delicadas e perfumadas flores em sua imaginação. Esse jovem, no auge da vida dele, no auge que todo jovem tem, ele era atacado dessa forma. O padre, que tinha um coração de um homem, e quem sabia bem sobre essas coisas, sempre colocava esperança nele. Todas as vezes que tivesse que passar por um novo tratamento dos doutores, ele colocava esperança. Olha só. Padre Pio aconselhava a seguir com exatidão. Só depois, quando o experimento tinha falhado, Padre Pio deduzia: como vê, meu filho, foi um bom ensaio, uma boa tentativa, né? De maneira que possa dizer com segurança que não é. Vou fechar aqui o alarme, deixei o alarme. Como vê, meu filho, foi um bom ensaio, de maneira que possa dizer com segurança que não é nem a ciência, nem os diferentes tratamentos que podem afetar a vida de um homem, mas somente Deus, no maravilhoso poder da sua misericórdia. Quer dizer, há coisas que só Deus pode fazer. Desse modo, a alma do jovem, por meio das orações que o sacerdote de Gargano lhe havia ensinado, orações que foram ditas todos os dias e todas as vezes com total submissão de espírito, a misericórdia de Deus, pouco a pouco, permitiu-se preparar para o dia supremo. O sacerdote tinha clara visão do futuro de Pepino e sentiu que era sua obrigação informá-lo, com uma voz trêmula, indubitavelmente de emoção e possivelmente interrompida por soluços reprimidos, que o grande dia que o Senhor havia decidido chamá-lo em direção a ele estava perto e que por isso deveria estar preparado. Nossa, deve ser duro dar uma notícia. Se bem que o rapaz, com tanto tempo sofrendo isso, já devia imaginar por onde as coisas iam, né? Mas, de qualquer jeito, sem o menor incômodo e com um sorriso submisso em seu lábio, o jovem respondeu: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Olha que lindo. Esse rapaz aqui morreu em odor de santidade, provavelmente. Recebeu o último terno abraço do sacerdote e voltou, como de costume, de carro, na companhia de seus pais. Foi a última vez que ele viu o Padre Pio. Quando chegou em casa, deitou-se na cama e ocasionalmente se queixava da sensação estranha na cabeça, como se fosse explodir. Sinto que a minha cabeça vai estourar, dizia a sua família, que o assistia. Depois, permaneceu em silêncio e compenetrou-se em oração fervorosa. Isso durou pouco mais de um mês. Nossa, ainda durou tempo. Então, quase sem saber sem saber os presentes, as pessoas que estavam lá, deu seu último suspiro como o beijo do Senhor. O fato que as dores de cabeça que sofreu foram realmente atrozes foi demonstrado depois de sua morte. Os danos presentes na região posterior da occipital, que tinham observado anteriormente em Roma e dos quais, como já disse, o tumor sobressaía, estava significativamente grande. É sempre o doutor
Esqueci o nome dele, Jorge Festa, que está relatando, tá claro? Bom, justifica bem o que ele sentiu quando dizia: sinto-me como se meu cérebro estivesse a ponto de explodir. Essa lamentação, no entanto, repelida, muito rara, perdão, essa lamentação, no entanto, repetida muito raramente. Olha que sofrendo isso, ele raramente falava isso. Quer dizer, ele devia falar quando chegava num grau de... durante os dias seguintes, não porque o seu martírio tenha sido aliviado em algum grau, certamente não foi o caso, mas para não importunar seus pais e parentes que o amavam ternamente e que naturalmente ficariam profundamente angustiados. Olha o que o Padre Pio faz de transformação numa alma, né? O poder do Padre Pio de transformar uma alma. Ele pode fazer isso conosco. Mas nós queremos ser santos de qualquer maneira, né? Santidade não envolve necessariamente uma doença, uma coisa grave como essa. Mas, nesse caso, ele fez esse rapaz morrer como santo, né? Embora Padre Pio sofresse muito com a perda dessa alma eleita, ele disse: é abençoado, foi elevado às alturas do céu, passando ligeiramente no limiar do purgatório, pela porta do purgatório. Quer dizer, é sabido que Santa Teresa também passou pelo purgatório, né? Ela teve que fazer uma genuflexão no purgatório por causa de uma falta de confiança que ela teve, uma coisa assim. Imagina o nosso dia, né? Quando eu vejo coisas dessas. Essa é a forma na qual o arauto de Deus o preparou para a sua jornada final. Mais uma vez, de uma maneira estremecedora e iluminadora, mostrou-se como pai espiritual, diretor sábio, prudente e atento, e professor incomparável de conhecimento e amor, digno, além de qualquer dúvida, do seu apostolado e do seu grande ministério. E assim termina o relato do Dr. Giorgio Festa. Uma coisa linda, né? Padre Pio, em alguns casos que nós vimos, ele conseguia, através da oração, da penitência, do sacrifício, mudar os desígnios de Deus. O caso daquela Rafaelina, eu creio, né? Que já estava para morrer, mas o Padre Pio tanto rezou que Deus mudou. Mas aqui não conseguiu. Por que será? Porque Deus provavelmente tinha desígnios ainda maiores para esse rapaz, para esse jovem, e até para a própria vida espiritual do Padre Pio, porque o Padre Pio sofreu demais com essa morte, né? Mistérios que nós vamos descobrir no dia do nosso juízo, no dia do juízo universal, onde tudo ficará revelado, né? E nós saberemos todos esses detalhes, né? Como vai ser, não sei, mas saberemos. Meus amigos, eu me despeço de todos, desejando um bom final de semana, e até amanhã tem Regina Fide recorda alguns vídeos antigos que você, que entrou no canal muito depois, não assistiu. No domingo também, só tem na parte da manhã, na parte da tarde nós não temos, e na segunda nós voltamos logo cedinho com mais testemunhais incríveis. Eu já andei dando uma olhada assim, são incríveis. Então não percam, segunda-feira. Bom final de semana, fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do nosso caríssimo Padre Pio. Salve Maria, amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.